Olá, meu irmão, bom dia. Tudo bem? Tudo na paz? Às vezes, meus queridos, eu fico me perguntando, por que tem pessoas que têm coragem de contradizer, mesmo dizendo que são cristãos, mesmo essas pessoas frequentando um templo religioso, frequentando um lugar que eles chamam de igreja, que na verdade nós sabemos pela Bíblia que essa nomenclatura está errada, né? Mas eles chamam o templo aonde eles frequentam de igrejas, contradizendo a Bíblia, dizendo que igreja é pessoas, não é uma instituição física com CNPJ, placa de igreja, placa da denominação e placa identificando quem é o presidente daquela suposta igreja e quem é o seu líder. Eu fico me perguntando como que tem pessoas que têm coragem de dizer que 50% dos desigrejados são ateus e 100% dos desigrejados são incrédulos. Sabe o que eu me pergunto então? Esse post eu encontrei em algum lugar no Facebook. Você sabe o que eu me pergunto, meu querido? Se Jesus, do jeito que ele era, o Jesus de Nazaré, se ele viesse hoje no mundo, se ele surgisse hoje, suponhamos que ele surgisse hoje no mundo, aí ele andasse no reino da terra de norte a sul, de leste a oeste, ele ia andar nos 5 continentes, né? Na África, na Ásia, na Europa, na América e também na Oceania. Imagina você se em cada continente que Jesus chegasse, ele iria encontrar uma cultura religiosa diferente uma da outra. Como que você acha que Jesus ele reagiria ao entrar nas denominações? Primeiro é que ele não ia entrar num templo denominacional, porque não fazia parte da característica de Jesus frequentar um templo religioso, uma denominação. Em segundo lugar, se ele entrasse, era para tirar as pessoas lá de dentro e não levar. João capítulo 10, todo o capítulo 10 vai nos contar essa história. Então imagine você que se os igrejados, quem são os igrejados, irmão Alberto? Aqueles que se acham os donos da salvação, aqueles que acham que têm a supremacia do evangelho, da palavra, aquelas pessoas que acreditam que eles são os detentores, né, da verdade, e com isso eles se acham os caras que têm a prerrogativa da salvação. Então, se é verdade que esses igrejados que frequentam um templo e esses templados que frequentam um templo, se eles acreditam mesmo que as pessoas que não têm uma religião ou uma denominação são incrédulos e ateus, então eles têm que concordar que o maior exemplo de ateísmo e o maior exemplo de incredulidade foi Jesus e os seus apóstolos. Por quê?
Se 50% dos desigrejados são ateus, então Jesus fazia parte desses 50%. Se 100% dos desigrejados são incrédulos, então Jesus faz parte desses 100% de incrédulo, porque Jesus nunca fundou, nunca frequentou uma instituição religiosa. Você sabe por quê? Porque cristianismo, ele não foi fundado por Cristo. Quem fundou o cristianismo foi Constantino, o imperador romano, que no quarto século fundou o cristianismo, aí deu ou resultou nisso que está aí. Você que nunca ouviu falar, por exemplo, no Concílio de Nicéia, que aconteceu no ano 325, ali do quarto século, que já é o ano 325. Se você gosta de estudar, de pesquisar alguma coisa, ao invés de ficar falando besteira, você vai entender que cristianismo não é aquilo que você aprendeu e divulga. Cristo não fundou o cristianismo. Cristo fundou um estilo de vida chamado amar ao próximo. Ou você acha que amar ao próximo, que é um mandamento do eterno Criador, está vinculado a uma religião? Quando eu ajudo o meu próximo, é porque eu pertenço a uma religião, ou eu ajudo o meu próximo porque eu temo ao meu Criador? Quando eu ajudo o meu próximo, quando eu amo o meu próximo, não é por causa da religião que eu professo, não, porque eu não tenho religião. Eu não frequento denominação. Um dia eu frequentei. Mas depois que você vai estudando a Bíblia e você aprende na Bíblia que nós não precisamos de religião para nós amarmos o nosso próximo. Se você acha que você precisa de religião para amar o seu próximo, então o problema não está na sua religião, o problema está no seu caráter, está no meu caráter. Porque amar ao nosso próximo não depende de religião. Só depende de uma coisa. Para você amar o seu próximo, primeiro você tem que amar a Deus. Segundo, amar você mesmo. Então, se você precisa de religião para amar o seu próximo, então você não ama a Deus primeiro e nem ama você mesmo. Porque se você amasse a você mesmo, aí você amaria o seu próximo. Agora veja bem, para desbaratear ou desbaratar o sistema religioso, olha o que Paulo falou em Colossenses, capítulo 1, versículo 22 e 23. Capítulo 1 de Colossenses, versículo 23 e 24. Tá vendo a minha Bíblia aqui? Ó. Olha o que Paulo diz. Versículo 23. Se é, aqui já tem uma condicional, né? Se é condicional na bela língua portuguesa que eu e você conhecemos. Ou você não sabe disso? Se é condicional, que permaneceis fundados e firmes na fé, aí vem o resultado, causas e efeito. Primeiro uma condicional, se é que permaneceis fundados e firmes na fé, não vos deixando afastar da esperança do evangelho,
nada a ver com afastar da denominação, da religião ou do estilo de vida religioso que você professa. Paulo está falando, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes, ao qual foi o tempo verbal aqui, desde quando foi escrito, já era passado. Não era presente nem futuro. O tempo verbal já era passado desde quando a carta foi escrita. Foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, do qual eu, Paulo, fui ministro. Aí você diz assim, o evangelho não foi pregado a toda criatura ainda. Então reclame com o apóstolo Paulo, que ele falou que nos dias dele já tinha sido pregado a toda criatura que havia debaixo do céu. O problema é que vocês sempre acompanham o mundo evoluindo. Toda criança que nasce hoje, que daqui a 15 anos vai ter 15 anos, você acha então que o processo da evolução tem que continuar. Mas o evangelho da graça foi pregado desde os dias de Paulo, porque era pregado naquele mundo habitável. O versículo 24 do capítulo 1 de Colossenses. Agora me regozijo no que padeço por vós. Vós quem? Vós aqui é a segunda pessoa do plural. Vós que Paulo está se referindo a quem? Os colossenses. Colossenses era judeu ou gentio? Gentios. Esse era o propósito da pregação de Paulo. Pregar a graça, o evangelho da graça para os gentios. O evangelho da incircuncisão. Agora me regozijo no que padeço por vós, os crentes de Colossos, chamado Colossenses. E na minha carne, eu cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é o quê? A igreja. Então, o corpo de Cristo, que era a igreja, não era instituição religiosa, era pessoas. Porque muitos crentes ainda não aprenderam que o verdadeiro cristão, que não está vinculado à religião, nós não nos reunimos na igreja, nós nos reunimos como igreja. Aí você pergunta, mas em qual igreja que você congrega? Aí você está querendo dizer que igreja é uma instituição religiosa. Mas quando eu digo que eu me reúno como igreja, eu estou falando que aquele grupo de pessoas, a partir de 2, foi isso que Jesus ensinou, não foi? Onde tiver 2 ou 3 reunidos no nome dele, é ali que ele está. Aí as pessoas levam isso para a instituição religiosa com CNPJ e falam assim, dentro daquele templo que eles estão, que eles chamam de igreja, se tiver mais de 2 pessoas, ali Cristo está. Cristo não falou isso. Ele disse que em qualquer lugar, em qualquer ambiente, em qualquer espaço que você tiver, pode ser dentro do seu carro, querido, pode ser dentro da sua casa, pode ser na sua empresa, pode ser em qualquer lugar. Para Deus o importante não é o lugar físico, o importante, sabe o que é para Deus? É o propósito. Onde estiver 2 ou 3, onde é um verbo que ele não tem dimensão ou ele não depende de outra coisa. Onde, isso aqui é incondicional, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, tá vendo o propósito? Ali eu estou. Aí a igreja evangélica diz que é no templo físico com CNPJ. Mentira. Olha o que diz aqui Hebreus, no capítulo 3, o versículo 6. Eu acredito que Hebreus foi escrito por Apolo. Eu não acredito que foi Paulo. Eu acredito pessoalmente. Claro que você pode acreditar em José, em Tião. Você pode acreditar em Pedro. Você pode acreditar que foi Toninho que escreveu. Você pode acreditar que foi Sebastião. Você pode acreditar que foi, né,
qualquer pessoa, mas eu particularmente eu acredito que foi Apolo, tá bom? Porque quando Paulo escreveu aos Hebreus, ou quando Paulo escreveu a carta a Coríntios, por exemplo, ele falou que o inimigo que havia de ser destruído, o último, era a morte. Só que o escritor de Hebreus, ele já avisa que a morte, não é? No capítulo 2 de Hebreus, versículo 14 e 15, ele fala que a morte já tinha sido aniquilada. Então, essa contradição não poderia ter, né, com a mesma pessoa. Paulo não poderia falar uma coisa em Coríntios 15 e depois falar outra em Hebreus. Então, Paulo, quando escreveu Corinto, ainda não tinha acontecido o juízo. Então, ele falou que a morte haveria de ser destruída. O escritor de Hebreus, que eu acredito que foi Apolo, ele diz que a morte, sim, já tinha sido aniquilada. Quando você lê Hebreus 2, 14 e 15. Veja o Hebreus, capítulo 3, versículo 6, que eu quero falar sobre a igreja, que não era instituição religiosa. Hebreus 3, 6. O escritor fala assim: aqui está falando sobre a superioridade de Cristo com relação a Moisés, tá bom? O seu ministério. Hebreus 3, 6. Mas Cristo, como filho, sobre a sua própria casa. Essa casa somos nós. Esse somos nós, meu querido, esse nós, ele tem 2.000 anos de idade. Como eu respeito muito a gramática da língua portuguesa, o vernáculo, esse nós aqui, como ele tem 2.000 anos de idade, ele não pode ser nós, primeira pessoa do plural. Ele tem que ser eles, a terceira pessoa do plural, porque esse nós aqui, ele tem 2.000 anos de idade. Como que eu posso me referir à primeira, as colocações verbais da língua portuguesa e trazer para os meus dias de hoje, sendo que ela tem 2.000 anos de idade? É isso que os ministros, entre aspas, os líderes religiosos enganam as pessoas. Então Paulo diz, mas Paulo não, Apolo, para mim. Mas Cristo como filho sobre a sua própria casa. Essa casa somos nós, ou seja, eram eles. Se tão somente, olha outra condicional aqui, se tão somente conservarmos firmes a confiança e a glória da esperança até o fim. Tá vendo aqui, querido? A Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, você nunca vai encontrar a nossa vida diante de Deus condicionada à religião. Então, de onde que os homens tiraram a religião para impor sobre as pessoas? Da Bíblia não foi. Então, eu quero terminar o vídeo dizendo uma coisa. Se nós, que não frequentamos uma instituição religiosa chamada de igreja, se nós somos 50% dessas pessoas são ateus e 100% são incrédulos, então nós temos Cristo e os apóstolos como o nosso maior exemplo. Tá bom? Então fica aí a dica. Por quê? Porque eles nunca frequentaram uma instituição religiosa com CNPJ e com um pastor presidente ali na placa de identificação. Nós somos o maior exemplo que Cristo, ele nunca exigiu, nunca condicionou ninguém a uma instituição física chamada igreja. Bom, fica na paz, um bom fim de semana aí para todos. Eu sou nosso irmão Alberto Lírio. Você que está vendo o vídeo pelo Facebook, compartilhe, deixe o seu joinha aí, mas visita o meu canal também, lá na plataforma do YouTube, chamado, o nome do meu canal é Alberto Lírio, não é? Evangelho Eterno, a Verdade Ocultada. E você que está assistindo pelo YouTube, visita minha página lá, Alberto Lírio, Preterista, tá bom? Um abraço a todos. No Instagram,
somente Alberto Lira, tá bom? Graça eterna e um bom final de semana a todos. Tempo chuvoso, não é? Fim de semana aqui bastante chuvoso, aqui no nosso sul do Espírito Santo, mas graça eterna a todos. Amém.